Olá pessoal, Marco por aqui. Sabe, para um negócio ter lucro é só o começo da história. O verdadeiro desafio, o teste de fogo, vem depois, na hora de decidir o que fazer com esse dinheiro que entrou no caixa. Uma decisão errada aqui e olha, todo aquele esforço pode ir por água abaixo. Hoje a gente vai desvendar os segredos da gestão de investimentos. É isso aí. A gente rala muito para ganhar cada centavo. Mas basta uma decisão de investimento mal pensada, uma aposta errada, para ver todo esse capital suado escorrer pelo ralo. Dinheiro não leva desaforo para casa, e é por isso que ter um processo, um método, é fundamental. E o impacto de acertar nisso é absurdo. Dá uma olhada nesse número. Um estudo da McKinsey mostrou que as empresas que levam a gestão de investimentos a sério, de forma profissional, chegam a ter retornos até 30% maiores que as concorrentes. Pensa comigo, para cada 1 milhão que o concorrente gera de retorno, quem faz o dever de casa direitinho gera 1.300.000. É uma vantagem brutal que, com o tempo, define quem lidera o mercado. Para deixar tudo bem prático, vamos usar o nosso estudo de caso, o café inovador. Imagina o cenário. A empresa tem R$100 mil em caixa. Aí, de um lado, a geladeira principal da loja, o coração da operação, pifa de vez, precisa trocar. Do outro, surge aquela oportunidade de ouro, abrir um quiosque novinho no shopping que acabou de inaugurar. E aí, o que fazer? Ok, vamos mergulhar nesse dilema. O primeiro passo para resolver essa parada é entender uma coisa. Nem todo investimento é igual. Existe uma diferença gigantesca entre investir para crescer e investir, para simplesmente continuar de portas abertas. É exatamente o caso do nosso exemplo. A geladeira é o que a gente chama de investimento de sustentação. Consertar a geladeira não vai trazer cliente novo, não vai aumentar o preço do café, mas, se ela não for consertada, o negócio para. Simples assim. É sobre manter a operação viva. Já o quiosque é um investimento estratégico, de crescimento. O objetivo aqui é claro, botar dinheiro para gerar mais dinheiro, expandir a receita, ganhar mercado. E como dá para ver aqui, a forma de avaliar cada um deles é completamente diferente. Para os investimentos estratégicos, como o quiosque, a gente usa métricas financeiras, cálculo de retorno. A pergunta é, quanto isso vai colocar de grana no nosso bolso? Já nos de sustentação, tipo a geladeira, a lógica é outra. A pergunta-chave é, qual o tamanho do prejuízo, do risco, se a gente não fizer isso? A decisão é baseada em análise de risco, de impacto na operação. Beleza. Agora que a gente já sabe diferenciar os tipos de investimento, como é que se organiza essa bagunça de ideias, de necessidades, de oportunidades que chegam toda hora? A resposta é construir o que a gente chama de fábrica de decisões. Um processo, um sistema organizado para garantir que o dinheiro vá sempre para o lugar certo. E essa fábrica se sustenta em dois pilares. De um lado, a gestão de portfólio, que tem uma visão de longo prazo e responde à pergunta: estamos escolhendo os projetos certos? Do outro, a gestão orçamentária, que olha para o agora, para o ano corrente e responde: estamos executando os projetos do jeito certo, dentro do prazo e do custo. É a diferença entre ter uma boa mira e apertar o gatilho na hora certa. Os dois são cruciais. E a principal ferramenta da gestão de portfólio para ajudar a escolher os projetos certos é o modelo Stage Gate. Imagina um funil gigante. Lá em cima, na boca do funil, entram dezenas de ideias. Mas para o dinheiro sair lá embaixo, na ponta da execução, cada ideia precisa passar por vários portões, os gates, onde ela é avaliada sem dó. A ideia do quiosque novo, por exemplo, não é aprovada de uma vez só. Não. Primeiro ela passa pelo portão 1, onde a pergunta é simples. Isso aqui tem a ver com a nossa estratégia? Se a resposta for sim, ela avança. No portão 2, a gente já olha a viabilidade, com um plano de negócios mais parrudo. E assim vai. A cada portão, a exigência por detalhes e precisão aumenta, até a autorização final para gastar o dinheiro de verdade. Agora um ponto super importante sobre esse funil. Cuidado com a pegadinha da precisão. É um erro clássico e muito caro exigir um orçamento detalhado, na vírgula, logo na fase da ideia. No começo, gente, uma estimativa é só isso, um chute calibrado, uma ordem de grandeza para saber se a gente está falando de 1.000, 100 mil ou 1 milhão de reais. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. Olha como a precisão evolui. Lá na fase da ideia, a margem de erro é gigantesca. Pode variar de 25% para menos até 75% para mais. Conforme o projeto avança nos portões e a gente coleta mais informações, essa faixa vai se apertando até chegar a uma margem bem razoável de mais ou menos 10% lá na fase de execução, quando o orçamento é finalmente batido o martelo. E depois que o projeto é aprovado e a obra começa, a gente entra na gestão orçamentária. E aqui tem outra armadilha perigosa, a armadilha linear. Muita gente acha que um projeto de 12 meses vai gastar um 12avos do orçamento por mês.
Isso quase nunca é verdade. O desembolso real segue o que a gente chama de curva S. O gasto é lento no começo, acelera muito no meio da obra e depois desacelera de novo no final. Ficar de olho nisso evita cada susto no fluxo de caixa. Ok, já passamos pela estratégia, pelo processo. Agora vamos para a parte que muitos acham que é a mágica das finanças, mas que na verdade é pura matemática. Como a gente prova, com números, que o quiosque do Café Inovador realmente vale a pena? Primeiro de tudo, a gente precisa de uma régua. Essa régua se chama WACC, que é a sigla para Custo Médio Ponderado de Capital. O nome assusta, mas a lógica é simples. O dinheiro para investir vem de algum lugar, certo? Ou dos sócios ou de um banco. E nenhum deles dá dinheiro de graça. O WACC é justamente o custo médio desse dinheiro para a empresa. Ele é ponderado porque leva em conta o peso de cada fonte. Se a empresa tem mais dívida que capital próprio, o custo do banco pesa mais nessa média. É a taxa de juros mínima da empresa. E aqui, vai uma dica de ouro. Muita gente não sabe, mas pegar dinheiro emprestado no banco pode ser mais barato do que usar o dinheiro dos próprios sócios. Como assim? Por causa do benefício fiscal. Os juros que a gente paga para o banco podem ser abatidos do imposto de renda. Na prática, é como se o governo desse um desconto para a empresa crescer usando dívida. Interessante. Agora sim, o indicador mais importante de todos, o VPL, Valor Presente Líquido. Pensa no quiosque. Ele promete dar lucro por vários anos no futuro. Só que tem um problema. R$100 daqui a 5 anos não valem os mesmos R$100 hoje, por causa da inflação e do custo de oportunidade. O VPL faz exatamente essa mágica. Ele traz todo esse lucro futuro para o valor de hoje, já descontando aquele nosso custo do dinheiro, o WACC. E a regra para decidir é a coisa mais simples do mundo. Se o VPL for maior que zero, positivo, significa que o projeto gera mais valor do que ele custa. Ele cria riqueza. A decisão é aceitar. Se o VPL for menor que zero, negativo, ele destrói valor. A decisão é rejeitar. Acabou. Simples assim. E aqui está um exemplo prático. Depois de rodar todos os cálculos para um projeto, o resultado foi um VPL positivo de quase R$360 mil. O que esse número quer dizer? Quer dizer que, em dinheiro de hoje, esse projeto vai gerar R$359 mil de riqueza líquida para a empresa, já depois de pagar tudo e todos, incluindo o custo do capital. É um sinal verde claríssimo para seguir em frente. Agora, a regra de ouro da análise de investimentos. Às vezes, um projeto pode ter uma taxa de retorno, a famosa TIR, bem alta, mas gerar pouco dinheiro. E outro pode ter uma TIR menor, mas um VPL em reais muito maior. Em qual apostar? Fique sempre com o maior VPL. O motivo é o que está na tela. No fim do dia, a gente paga contas, salários e fornecedores com dinheiro, com reais, e não com porcentagem. E para fechar o nosso ciclo, a gente chega na hora da verdade. O quiosque foi aprovado, construído e inaugurado. O trabalho acabou? De jeito nenhum. Agora começa uma das fases mais importantes e também uma das mais ignoradas pelas empresas, a pós-auditoria. E a pós-auditoria tem 2 momentos. O primeiro é a de performance, que rola assim que a obra termina. A pergunta aqui é, a gente construiu no prazo e no custo que a gente planejou? A segunda e mais importante é a auditoria de resultados, que acontece uns 6 a 12 meses depois. E a pergunta aqui é sobre o negócio. Aquele volume de vendas que a gente prometeu lá no VPL, ele aconteceu de verdade? E olha só este exemplo real, que dá até um frio na espinha. Um projeto foi aprovado com a promessa de gerar um VPL de 1,8 milhão. Na hora de conferir, na pós-auditoria, o VPL que realmente aconteceu foi de apenas 400 mil. O projeto ainda deu lucro, mas, poxa, muito abaixo do prometido. É esse tipo de análise que cria aprendizado e faz com que as próximas projeções sejam bem mais pé no chão. Então, no final das contas, o ciclo completo de uma boa gestão de investimentos é este. Primeiro, escolher os projetos certos, com uma boa gestão de portfólio. Segundo, executar e controlar esses projetos do jeito certo, com uma gestão orçamentária rigorosa. E terceiro, conferir se o resultado que foi prometido foi entregue, através da pós-auditoria. É um ciclo que nunca para, um ciclo de aprendizado contínuo. E eu encerro com essa reflexão. Será que os negócios por aí estão focados apenas em executar projetos corretamente? Ou estão, antes disso, garantindo que estão investindo nos projetos certos? Lembrem-se, eficiência na execução é ótimo, mas a estratégia na escolha é o que de fato cria valor. A combinação das duas, essa é imbatível. Eu sou o Marco e esta foi nossa análise sobre gestão de investimentos. Até a próxima!